Vamos lá com a nossa terceira aula de Direito Agrário Urbanístico, especificamente sobre Direito Agrário, que é o conteúdo da nossa segunda unidade. Hoje, inclusive, é a nossa última aula e é o momento em que vamos finalizar os temas tratados na disciplina de Direito Agrário, conforme nosso planejamento. Esse foi o nosso planejamento, já tivemos as duas primeiras aulas e hoje vamos falar sobre os instrumentos administrativos, as instituições envolvidas com a questão agrária, o procedimento judicial para a reforma agrária e a reforma agrária em Alagoas. Está aí o nosso planejamento, a nossa avaliação vai acontecer no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, em comemoração ao Dia dos Namorados, no dia 12 de junho. E aí começamos com instrumentos administrativos. E sobre os instrumentos administrativos, eu achei interessante trazer esse trecho de uma das obras que nós utilizamos como base, que fala da relação com o direito agrário com o direito administrativo e faz referência ao fato de que grande parte das competências e grande parte do texto constitucional se realiza por meio de órgãos públicos que existem na forma especialmente por meio da autarquia denominada INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Em aulas passadas, nós falamos até um pouco sobre a história do INCRA, inclusive a gente trouxe um vídeo falando um pouco da construção desses órgãos, dessas instituições de competência da União voltadas à questão da reforma agrária. É interessante dizer que o INCRA, ele foi criado, depois deixou de existir e hoje está aí, firme, não vou dizer firme e forte, mas que está aí exercendo a sua competência, ainda que de forma precária. Mas, enfim, quando falamos de direito administrativo e direito agrário, quem foi que entrou? Jéssica? Bem-vinda, Jéssica. Tava com saudade de você, minha querida. Oi, professora, estava com o microfone desligado. Entendi, tô dizendo, tava com saudade de você, nunca mais a gente tinha se falado. Como? Está cortando a aplicação. Tô dizendo, estava com saudade de você, minha querida. Foi isso que eu disse. Mas enfim, ok, tá registrado. Quando você vê o vídeo, você vê o meu registro. Mas enfim, quando falamos de Pronto, direito agora eu estou agrário, ouvindo. eu estava dizendo que eu estava com saudade de você. Eu também, professora, só estou meio que correria, mas a gente Ah, tá faz de vez bom. em quando. Tá joia, tá joia. Tá no Mas eu estava restaurante. na sua live, né? Ah, tá certo, coisa boa. Nesse momento, a gente está falando sobre os instrumentos administrativos e para falar deles, estamos falando da relação com o direito administrativo. Já até silenciar os microfones. Então, sobre esse tema, é muito importante destacar a existência do principal órgão que, o qual tem a competência de tratar sobre a questão da reforma agrária, né? E se trata de um ente público que tem, inclusive, todo o poder de ação para a implantação da reforma agrária. E é importante dizer que essa ação ela se dá justamente por meio de instrumentos administrativos. Ao passo em que a organização do INCRA, né, sua estrutura, seu funcionamento, bem como o preenchimento de seus cargos e funções, todo o seu desempenho está afeto aos princípios do direito administrativo, que todo mundo aqui sabe, tem em mente, né, o famoso LIMP, né, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e agora me fugiu, e eficiência, certo? Isso Eficiência. exatamente. Especialmente na realização dos seus atos administrativos, processos e procedimentos. Então, o INCRA, assim como qualquer órgão público, deve observar os princípios da administração pública e possui procedimentos administrativos que têm como objetivo realizar essa reforma agrária, fazer com que aqueles princípios constitucionais, com que aquele texto constitucional que nós estudamos, como por exemplo, o reconhecimento do não cumprimento da função social de determinada área, se realizem, certo? Para que a reforma agrária aconteça,
ela não é de pronto judicializada. Ela passa por um rito administrativo extremamente complexo, posso dizer, mas que é conduzido pelo INCRA. Se está acontecendo ou não, muito decorre da eficiência ou não dos instrumentos administrativos que existem. Eu trouxe aqui, e eu acho que é interessante vocês consultarem depois, o site do INCRA. Olha aí, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Eu passo até para vocês aí como dever de casa, entrem no site do INCRA, deem uma fuçada nos textos que ele forma, onde ele explica não apenas a competência do INCRA, como também esses procedimentos administrativos que a gente vai falar agora de forma mais breve. Mas ele fala, além desses procedimentos, traz alguns documentos, alguns instrumentos necessários, cita legislações, fala um pouco sobre como se dá o procedimento, traz alguns dados sobre os seus trabalhos, sobre estatísticas. Então é interessante que vocês compreendam de que modo se dá a efetivação de tudo isso que a gente estuda. A gente fala de reforma agrária, mas de que forma a reforma agrária se realiza aqui no Brasil? Posso dizer a vocês que, oficialmente, essa reforma agrária tem como meio para sua realização o procedimento administrativo que acontece no bojo do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que tem toda uma história que nós, inclusive, falamos logo na nossa primeira aula. Então, esse é o site do INCRA que eu convido vocês a visitar. E aí, olha só, o INCRA é a autarquia federal responsável por executar a reforma agrária. Criada em 1970, atua em todo o país por meio de superintendências regionais nos estados e unidades avançadas em alguns municípios. Municípios esses que possuem lutas pela terra mais, como eu posso dizer, conflituosas, como, por exemplo, acontece principalmente na região norte aqui do Brasil. Aqui em Maceió, alguém sabe onde é que fica o INCRA? A sede do INCRA? Alguém tem ideia? Eu acho que eu vi o INCRA, eu acho que foi lá no centro. Isso. Fica Centro, no né? Não, centro, centro. né? É, né? Isso. Ali pertinho do Bar do Chopp. Alguém sabe onde é o Bar do Chopp? Ali perto da igreja do centro. Fica naquela rua, quase vizinho ao Banco do Brasil, ali do centro. Lá fica a sede do INCRA. É um prédio, certo? Um prédio relativamente não, bem antigo, e que tem lá as suas superintendências, e não é um prédio inteiro, são alguns andares de um prédio comercial, que quando existe alguns protestos de movimentos sociais, que nós inclusive já falamos aqui em aulas passadas, eles entram lá e ocupam as suas salas e fazem lá as suas manifestações, enfim. É interessante essa visita. Quem de repente tem interesse de tratar dessa questão de forma mais aprofundada, vale a pena uma visita no campo, certo? Que nem a que a gente vai fazer, né, Doris? Em breve, no nosso Isso. trabalho. A visita em campo, gente, é muito importante para o desenvolvimento da pesquisa, porque ele faz olhar concretamente aquilo que você está estudando e faz com que você tenha um outro olhar e, inclusive, aprimore aí as suas hipóteses, dialogue com as pessoas que estão na frente. Então, vale muito a pena quem nos ouvir aí fazer uma visita, caso tenha interesse de se aprofundar nessa temática. Então, o procedimento de desapropriação para a reforma agrária. Dentre os procedimentos administrativos, acredito que esse é o mais importante, que tramita perante o INCRA. Por isso que eu trouxe aqui ele com um pouco mais de ênfase. E sobre esse procedimento, o que é que a gente precisa registrar? Eu vou ler aqui com vocês. A reforma agrária no Brasil envolve tanto aspectos econômicos como políticos e sociais, e tem por fim a desapropriação de propriedades por interesse social, reformulando a estrutura agrária, fazendo em tese uma distribuição justa para trabalhadores rurais que não possuem terra para trabalhar e produzir. A gente vai lembrar tudo que a gente já falou em aulas passadas, né, Doris? Sobre a questão da distribuição da terra, sobre a justiça social. E aí a reforma agrária ainda gera polêmica quanto à sua eficácia.
mas deveria ser uma forte ferramenta para forçar os produtores de propriedades improdutivas, olha aí, latifúndios por extensão ou não devidamente explorados, a torná-las produtivas, atendendo assim à função social da propriedade e evitando as tensões sociais e conflitos no campo. Então, já percebemos que nós temos, sem dúvida, muitos latifúndios por nosso Brasil, por nosso Estado. A quem compete fiscalizar isso? Especialmente ao INCRA, aos órgãos, às superintendências que têm como objetivo a reforma agrária. Porque se eles identificam a existência de áreas que não estão cumprindo a sua função social, que estão improdutivas, que não estão atentas às regras trabalhistas, enfim, cabe a eles fiscalizar, porque uma vez identificado o não cumprimento da sua função social, aquela área, e estando de acordo com aqueles critérios objetivos que nós falamos a respeito das dimensões do território, enfim, quais as áreas podem ou não ser objeto de reforma agrária, a eles cabe realizar a fiscalização e tomar todas as medidas necessárias para que a reforma agrária se efetive naquela área. Hoje, o que é que tem havido? A fiscalização não tem sido eficiente, isso é fato. Isso não é nenhuma crítica política, isso é uma crítica histórica, porque a fiscalização em relação à existência de latifúndios não tem sido eficiente, tanto é que nós temos aí inúmeras terras improdutivas, inúmeras áreas que não cumprem sua função social, mas que não estão sendo áreas onde a reforma agrária tem se concretizado, certo? Todo mundo aqui já passou por uma terra que a gente sabe que é um grande latifúndio, que não se produz nada, e está lá, sendo somente uma área que está aí existindo com base na especulação imobiliária, esperando a valorização para poder comercializar, mas que não estão atendendo essa função social e que poderiam ser espaços de cultivo, de sobrevivência de inúmeras famílias. E por que essas terras estão aí e ninguém faz nada, né? Em grande medida por conta da ausência de fiscalização. E aí chega um movimento social e ocupa, como se fosse para dizer assim, escancarar, olha só, isso aqui é uma área que não está cumprindo a sua função social. E aí, Estado, o que é que vocês vão fazer? Não vão fazer nada? Não vão fiscalizar? Os movimentos sociais que ocupam muito e, em regra, com esse objetivo, de escancarar o não exercício da função social de determinadas áreas, como se fosse para colocar uma lupa sobre um território e dizer, olha, isso aqui era para o INCRA estar atento para fiscalizar, porque isso aqui é uma área que deveria estar sendo objeto de reforma agrária. Mas, enfim, falamos sobre o texto constitucional. E aí, sobre esse texto, o que é que a gente pode destacar? A Constituição Federal de 1988 permite à União desapropriar, por interesse social, o imóvel rural que não esteja cumprindo a função social prevista no artigo 9º da Lei 8.629 de 93. Vale ressaltar que o decreto que declara o imóvel rural como de interesse social para efeito de reforma agrária autoriza a União a propor a ação de desapropriação. Então, vamos lá. E de que modo se dá o processo de desapropriação nos termos da Lei Complementar número 7693 e Lei 8629 de 93? Olha só. O primeiro passo é a vistoria, que basicamente é ir até o local, in loco, verificar se aquela terra está cumprindo a sua função social. Então, ela pode ser selecionada por meio do banco de dados do INCRA, observando fatores como localização em áreas prioritárias, extensão e histórico da região, bem como ser fruto de denúncia por parte de entidades representativas dos trabalhadores rurais. E nesse caso, o INCRA é, por força normativa, obrigado a vistoriar o imóvel no prazo de 120 dias, sob pena de responsabilização, conforme o texto do decreto 2.250 de 97, que dispõe sobre a vistoria em imóvel rural destinado à reforma agrária. Olha aí, as entidades representativas de trabalhadores rurais e agricultores poderão indicar o órgão fundiário federal ou ao órgão colegiado, que trata o artigo 2º, parágrafo 1º da medida provisória, áreas passíveis de desapropriação para a reforma agrária,
Formalizada a indicação de que trata o CAPT, o órgão fundiário procederá à vistoria no prazo de 120 dias. Então, vamos lá. Pergunta de concurso, objetivamente falando. Qual é o prazo para que o INCRA realize a fiscalização após a denúncia de uma terra que seja passiva de reforma agrária? Esse prazo, 120 dias, exatamente. Esse prazo é muito importante e precisa ser observado. Certo? Então, se houver uma denúncia com relação à improdutividade de uma área, o INCRA ele não apenas pode ir, o INCRA ele deve ir, e mais do que isso, dentro do prazo estabelecido em lei, que é de 120 dias. Então, a vistoria é conhecida como processo administrativo onde o INCRA verifica o preenchimento dos requisitos constitucionais da função social, verificando se estão sendo cumpridos. Esse processo irá dar causa ao decreto do presidente da República declarando o interesse social. Então, quando há desapropriação, quem deve expedir o decreto reconhecendo o não exercício da função social e a desapropriação para fins de reforma agrária é o presidente da República, certo? Essa é outra informação importante. Quando acontece uma desapropriação local aqui no estado de Alagoas, por exemplo, quando é para construir, existem outras formas de desapropriação que não competem ao Poder Executivo da União, né, nacional, mas sim ao estadual. Mas especificamente em relação à desapropriação para fins de reforma agrária, a competência é do presidente da República, certo? Vamos lá. E aí, vamos dizer que o INCRA, por alguma questão logística, enfim, tenha dificuldades de ir lá pessoalmente fazer essa vistoria. Existem outras formas de fazer essa fiscalização? Existem. E olha aí essas formas. A fotografia por satélite e o GPS. A fotografia por satélite é aquela que possibilita comparar imagens de um mesmo local por ano, mês ou ainda outro período para que seja verificado se está sendo cumprida a função social. E o GPS é o meio pelo qual é possível verificar a latitude e a longitude da propriedade, ou seja, fornece informações sobre a propriedade. Então, com a informatização do mundo, a reforma agrária, para a efetivação da reforma agrária, tem se utilizado tecnologias como, por exemplo, a vistoria feita por meio de fotografia por satélite, certo? Isso já acontece. E a fotografia por satélite tem sido um instrumento não apenas para questões do exercício da função social diárias, mas também para analisar desmatamento, como tem acontecido no Brasil nos últimos anos, e interessante que essa análise tem sido até objeto de críticas do próprio Poder Executivo, a ponto de questionar a veracidade e a tecnicidade na produção desses dados em relação ao desmatamento. Isso é um tema bem interessante que pode ser analisado, porque percebam novamente o viés político se entrelaçando com questões que são de interesse social, como, por exemplo, o desmatamento e a reforma agrária. Aí a pergunta que não quer calar: esse contexto político, social que nós estamos vivenciando atualmente, tem sido um contexto favorável à efetivação da reforma agrária, considerando que a reforma agrária ela é efetivada por meio de procedimentos administrativos que competem à própria União? O que é que vocês acham? Não, professora, de forma alguma. Na atual gestão, eu acho que será impossível fazer uma reforma agrária. Pois é, pois é. Isso é novamente algo interessante de se pesquisar, de se analisar, por exemplo, quantos decretos voltados ao reconhecimento da desapropriação para fins de reforma agrária têm sido expedidos nos últimos anos. Será que houve uma evolução ou uma involução? E como será que tem se dado esses procedimentos administrativos? Será que tem havido celeridade? Será que essas fiscalizações têm acontecido dentro do prazo legal? Então, isso é bem interessante de se analisar. Eu, pessoalmente, tenho muita curiosidade. Ô, professora, existe alguma legislação que obrigue ou cobre da União a reforma agrária? Tipo assim, dentro do período de 1 ano, 2 anos, tem que haver reforma agrária de alguma localidade, de algum
sei lá, de algum estado para alguma quantidade de pessoas, ou não? Então, veja só, para a efetivação da reforma agrária, quando ela não consegue ser concretizada de forma administrativa, ela acaba descambando no mundo do judicial, né? Sendo apresentadas ações para desapropriação, ações essas que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, quando entra no mundo judicial, ou seja, depende de decisões judiciais, então é difícil haver um controle de prazo. Tem ações, e nós temos inclusive uma vara de direito agrário aqui em Alagoas, tem ações que duram décadas, que duram anos, que tratam sobre essa questão do conflito da terra. Então, quando entra nesse limbo chamado justiça, os prazos acabam sendo extremamente comprometidos. O que existem são prazos administrativos que devem ser observados. Porém, como por exemplo esse prazo que eu acabei de falar para vocês dos 120 dias para a fiscalização. Porém, para a efetivação do direito, muitas vezes há necessidade de se buscar decisões judiciais, e quando a gente entra nesse universo, todo mundo é que sabe que, infelizmente, não é algo célere e que não existe um prazo definido para tal, certo? Em relação ao trâmite dos processos judiciais voltados à questão da reforma agrária, eu vou apresentar para vocês no final, quando eu estiver falando sobre a questão da reforma agrária em Alagoas, uma pesquisa feita pela UFAL, bem interessante, que fala sobre a atuação da vara agrária e traz algumas informações com relação a esses trâmites judiciais, certo? Daqui a pouquinho a gente vai chegar nele e é bem interessante, porque a gente faz uma análise não apenas considerando o cenário nacional, mas o local. Como é que tem acontecido a reforma agrária aqui no estado de Alagoas? De que forma os processos judiciais têm dado conta de reconhecer direitos ou não. E esses direitos estão sendo reconhecidos para que lado? Né? Em face do proprietário ou dos produtores rurais que poderiam receber aquelas terras para produzir, certo? Mas aí vamos lá, houve a fiscalização, a gente já entra na fase do decreto declaratório. No que tange ao artigo 2º da Lei Complementar 7693, que trata da desapropriação, vale frisar que é de competência privativa da União e deverá haver um decreto assinado pelo Presidente da República declarando o interesse social para fins de reforma agrária, sendo este um pré-requisito para a proposição de ação de desapropriação do imóvel. Então, já sabemos que, para que aconteça a efetivação da desapropriação, necessariamente há como necessidade uma declaração de interesse para fins de reforma agrária do Presidente da República. Aí a gente já começa também a refletir sobre aquela questão que eu apresentei agora há pouco. Em caso de questionamento do decreto, o mesmo ocorrerá no STF por meio de mandado de segurança, por se tratar de ato administrativo de competência exclusiva do Presidente da República. Destarte, o decreto expropriatório tem o prazo decadencial de 2 anos, olha aí, contados da data da publicação no Diário Oficial. Então, o decreto tem um prazo de 2 anos, mas isso não quer dizer que vamos terminar de ler aqui para eu poder fazer essa observação. A desapropriação deve ser feita amigavelmente por meio de uma escritura pública ou ainda judicialmente por meio da ação de desapropriação que deverá ser proposta dentro do prazo de 2 anos, contados da publicação do decreto declaratório. Após esse prazo, o decreto se torna sem eficácia, não podendo ser utilizado como documento essencial na propositura da ação cautelar de vistoria e avaliação, nem na ação principal de desapropriação. Entretanto, poderá ser reeditado novo decreto após novo procedimento administrativo, pois somente a manutenção da realidade fática que o ensejou permitirá sua reedição. Então, outro prazo é importante. Sendo feita aquela fiscalização, existe aí um prazo de 2 anos para validade daquele decreto do presidente que reconhece o interesse naquela área para fins de desapropriação, para fins de reforma agrária, certo? Por que esse prazo é importante? Isso não é o prazo para resolver o problema. Isso é o prazo para que haja o ajuizamento de uma ação, se a questão não for resolvida de forma amigável, de forma extrajudicial. O que é muito raro, é muito difícil que um proprietário, né, abra mão, vamos dizer assim, da sua propriedade, ainda que ela seja improdutiva.
Isso por inúmeras razões, especialmente por razões de especulação imobiliária mesmo. Vou querer perder uma propriedade? Ainda que eu receba um valor correspondente, como já vimos no texto constitucional, mas esse valor, em regra, é um valor aquém, né, do valor que em tese aquela propriedade teria, e a forma de recebimento também não é tão simples, é um recebimento em títulos, enfim, nós já vimos isso em aulas passadas. Mas o fato é que, especificamente falando sobre os procedimentos administrativos e judiciais, um outro prazo que é importante é esse que nós acabamos de frisar, né? De que o decreto expropriatório tem o prazo decadencial de 2 anos contados da data da publicação no Diário Oficial, certo? Esse prazo de 2 anos é um prazo decadencial. Não entrei com ação, eu não posso mais entrar com ação tendo como base, como fundamento, o decreto expropriatório, tendo em vista que ele perdeu a sua validade. E aí, em relação às fases do procedimento administrativo, basicamente essas são as duas principais fases, considerando o quê? Conseguimos o decreto? Houve a desapropriação? Houve. Acabou o processo. Não houve, o processo que era administrativo passa a ser judicial. E sobre o processo judicial vamos falar já já. Antes de falar do processo judicial, tem uma outra instituição que é importante a gente saber, que além do INCRA, que nós já falamos, que tem a competência aí federal, né? Nós temos dentro do nosso estado uma instituição denominada ITERAL, que é o Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas. Olha aí o site. Mais um site aí que eu sugiro que vocês passeiem, conheçam, saibam como é que funciona. Nesse órgão, o ITERAL, cuja competência também é de reforma agrária, as competências ele destaca, são competências atribuídas pela própria legislação federal e estadual. E aí, na descrição do ITERAL, a gente vai encontrar essa descrição aí. O que é o ITERAL, né? É uma autarquia do governo de Alagoas, vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, Pesca e Agricultura, SEAGRE, que tem por objetivo executar a política agrária e fundiária do Estado e contribuir para o desenvolvimento do homem no campo. Odeio quando tem esses textos do homem como se representasse toda a humanidade, pelo homem e mulher do campo. Sua política operacional desenvolve ações em parceria com outros órgãos, permitindo o resgate da cidadania. Um instituto foi criado pela Lei 6.223, de 8 de janeiro de 2001, pelo então governador Ronaldo Lessa. Então, o ITERAL é um órgão que contribui e auxilia o INCRA no sentido de, por exemplo, identificar quais são aquelas áreas que podem ser passíveis de reforma agrária, tendo em vista que quem reconhece legalmente uma área como a área de interesse para a realização da reforma agrária não é o ITERAL, é o INCRA, essa competência não altera. Porém, o ITERAL é uma autarquia que acaba contribuindo para executar a política agrária e fundiária, desde a resolução de conflitos, como também auxiliar o INCRA na sua competência, de âmbito federal. E quando observamos essa lei estadual que fala sobre o ITERAL, ele fala um pouquinho sobre a sua competência. Eu vou ler alguns parágrafos aqui que eu acho que é interessante. Por exemplo, compete ao ITERAL colaborar na formulação e implementação da política agrária e fundiária no estado de Alagoas, contribuindo para a fixação do pequeno agricultor do campo, notadamente pelos mecanismos da segurança dominial e apoio técnico social, executar projetos de assentamento ou reassentamento, representar o Estado nos atos e contratos sobre assuntos fundiários, administrar terras do patrimônio fundiário do Estado, promover a captação de recursos, adotar providências para a titulação das posses legítimas, manter serviços de cartografia e geoprocessamento, organizar cadastro rural do Estado, executar desmembramento ou parcelamento das terras, celebrar convênios e contratos, indicar ao órgão público competente as áreas que apresentem características que recomendem a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. Olha, essa competência aí é importantíssima. Promover amigável ou judicialmente desapropriação por necessidade ou utilidade pública, legitimar e regularizar a posse do ocupante das terras, promover a capacitação e treinamento de trabalhadores rurais,
apoiar e assistir tecnicamente o pequeno agricultor, investir junto às instituições, organizações e parcerias, desenvolver outras atividades compatíveis com sua finalidade. Então, percebam que o ITERAL é uma espécie de braço do INCRA aqui no estado, porém que tem uma atuação bem mais específica com relação à realidade alagoana, muito mais próxima às demandas aqui do estado. Eles fazem a indicação dessas terras, fazem articulação e contribuem também para a formulação de políticas públicas voltadas à questão agrária. E o procedimento judicial para a reforma agrária? Lembrando que o procedimento judicial ele vai acontecer quando o administrativo não resolver a questão, certo? Vimos ali o procedimento administrativo. Não deu certo? Infelizmente, o caminho será a judicialização da questão. E, infelizmente, essa judicialização tem sido uma recorrência no que se refere às questões voltadas à reforma agrária. Quem é que propõe uma ação, né, para desapropriação para fins de reforma agrária? O INCRA. Quem tem a legitimidade ativa é o INCRA. E quem é o polo passivo da demanda é o proprietário do imóvel que não cumpriu a sua função social. Nesse caso, o rito é sumário, conforme dispõe o artigo 1º da Lei Complementar 7.693, e a competência, por força do artigo 109, inciso 1º da Constituição, é designada a Justiça Federal. Entretanto, subsidiariamente, aplica-se o artigo 95 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que as ações que tratam de direitos reais devem ser ajuizadas no fórum em que se localiza o imóvel. A ação de desapropriação ajuizada pelo órgão federal executor da reforma agrária será julgada e processada pelo juízo federal competente, conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Complementar. Então, já sabemos aí quem tem legitimidade ativa, quem é que pode propor a ação de desapropriação? O INCRA. O INCRA. E quem é que vai ser o requerido, o réu nessa ação? O proprietário da terra. Perfeito. Perfeito. E a competência, em regra, será da Justiça Federal para processar e julgar essas demandas. E a natureza da ação ela é constitutiva, não é um fato novo, é o reconhecimento ou não daquele direito. E quais são os requisitos para a petição inicial? São aqueles requisitos previstos no CPC, né? Endereçamento, qualificação, fundamentos legais, pedido de desapropriação e registro do imóvel em nome do INCRA. Deverá conter também o valor da causa, ou seja, o valor da indenização. A indenização é feita por meio de títulos da dívida agrária, como nós vimos, isso está na própria Constituição, para a terra nua e em dinheiro referente às benfeitorias. Isso é importante, tá bom? De que forma é feita a indenização, títulos e em dinheiro, benfeitorias. Importante ressaltar ainda que deve haver uma descrição do imóvel e uma relação detalhada das benfeitorias, como culturas, cobertura vegetal e floresta e dos animais, certo? Então, essas são as características da demanda judicial relacionada à questão da reforma agrária, certo? Compete à União, porém, temos órgãos estaduais que podem contribuir nessa demanda, e no caso de Alagoas, nós temos como referência o ITERAL. E a reforma agrária em Alagoas? Sobre a reforma agrária em Alagoas, como eu disse anteriormente, nós temos uma pesquisa bem interessante feita pelo curso de Sociologia, o mestrado de Sociologia, que inclusive foi o que eu fiz, feita por uma colega com um trabalho muito bom, onde ela faz uma análise objetiva e até analisando as subjetividades das ações voltadas à questão da reforma agrária em Alagoas. E ela fez um comentário que eu acho que é interessante, vou destacar aqui para vocês. A despeito disso, não podemos perder de vista a importância da ação política. Olha aí, novamente a política se imbrincando nesse contexto. É por meio da ação e da pressão exercida pelos movimentos sociais que é possível que, de alguma maneira, a reforma agrária seja realizada no campo brasileiro. A ocupação da terra é uma ação política que chama a atenção para o conflito que é anterior ao conflito jurídico. A luta pela reforma agrária não se limita a uma busca por um pedaço de terra. Ela é também uma luta pela ressignificação do uso da terra. Em Alagoas, a luta ganha um novo elemento.
é uma luta por sobrevivência, num estado marcadamente desigual e de grandes porções de terra destinadas à monocultura da cana-de-açúcar. Assim, a luta pela reforma agrária não pode ser entendida apenas como uma conquista da propriedade abstratamente considerada, mas sim como uma mudança que pretende alterar o conteúdo da propriedade, descentralizando o poder, certo? Então vejam que análise interessante em relação ao conflito da terra que acontece aqui no estado de Alagoas. Nesse trabalho dela, ela fez uma análise desse conflito a partir de ações judiciais que tramitam aqui no estado de Alagoas, onde ela fez uma análise não apenas no conteúdo dos processos, mas também na subjetividade, no discurso dos próprios juízes em relação a essa questão, certo? Então, super recomendo. Inclusive, eu trouxe aqui para vocês, como fontes para a leitura, esses 3 textos que resumem, tratam de tudo isso. Resumem não, de forma ainda mais aprofundada, que nós acabamos de falar. Primeiro, a relação entre o direito agrário e o direito administrativo, certo? Atentas aí ao que eu estou destacando, porque isso certamente será objeto de avaliação. Os procedimentos de desapropriação para fins de reforma agrária, ou seja, de que modo se dá aquele procedimento administrativo cuja competência é do INCRA, certo? E, por último, o trabalho da minha colega do mestrado, que é denominado Poder Judiciário e Lutas por Terra, conflitos e disputas a partir da experiência da vara agrária alagoana. Então, são leituras muito qualificadas, destacando que, e agora já partindo para um finalzinho da nossa aula, que acabou sendo bem objetiva, né? Conseguimos aí dar vazão ao nosso tema de uma forma bem objetiva. Porque é um tema de muito debate e essas questões objetivas que rodeiam, como por exemplo o procedimento administrativo, dependem muito realmente de uma leitura da legislação e grande parte a gente fez a leitura, mas que depende do debruçar de vocês sobre a disciplina. Mas deixa eu conversar aqui com vocês rapidinho. Deixa eu fechar aqui a apresentação. Vamos lá. Oi, ixi, como eu tô descabelada. Desconsiderem isso. Então vamos lá. Desculpa. Então, percebam que essa disciplina, o direito agrário, é uma disciplina realmente que guarda uma subjetividade muito grande, porque a gente está falando sobre conflito, a gente está falando sobre luta pela terra, como a gente vem falando desde a primeira aula. Então é muito importante que vocês compreendam essas subjetividades e tratem essa temática da reforma agrária para além do texto legal. Há necessidade de se compreender o que está por trás desse texto legal, porque o texto ele é lindo. Ele fala da função social, como a gente viu, fala da reforma agrária, quais são os critérios para se efetivar a reforma agrária em determinado território. Só que nós sabemos que existem essas subjetividades ao redor, muitas delas de interesse político, e também quando dessa efetividade, muito mais como uma forma de manutenção desse status quo, essa nossa concentração de terra que é histórica no Brasil. Então, o que se apresenta, e é importante fazer uma análise crítica de tudo isso, por que a reforma agrária não consegue ser efetivada no Brasil? Quais são as dificuldades? E, inclusive, vocês já fizeram alguns trabalhos respondendo essas questões, mas é importante levar realmente essa reflexão de forma extremamente aprofundada para que vocês compreendam todo esse conflito e de que forma ela toca ao direito, de que forma ela tem sido tratada pelo direito, pelo universo jurídico, certo? E existem as questões mais objetivas que estão aí no próprio texto da lei, né? Os prazos, os procedimentos, a ação judicial, de que forma ela decorre, de quem tem a competência para processar e julgar nessas ações voltadas à questão fundiária. E, em resumo, é disso que trata o nosso direito agrário. Como eu disse inicialmente, nós estamos falando de ocupação de solo, mas não é apenas uma ocupação de solo, mas todos os conflitos que se relacionam a essa ocupação. E esse é o objeto da nossa disciplina de direito agrário, né? Que seja uma reflexão para a vida e que seja um conhecimento que vocês consigam manejar no futuro.
tanto no aspecto subjetivo quanto objetivo. E é isso, gente. Finalizamos o nosso conteúdo. É bem interessante essa parte do direito agrário que a senhora trouxe hoje, porque assim, é uma coisa até bonita, né, professora? Longe da nossa realidade. Porque a gente vê por aí várias pessoas brigando, lutando pela terra. E não que existe uma lei que proteja eles, né? Que existe lá a Constituição, que existe o INCRA, apesar que a gente saiba que existe, mas que ele está lá para proteger, né? Para ser ativo nessa luta contra os grandes proprietários e a favor do homem, né? Do homem e da mulher, de uma forma geral. É muito interessante saber que existe uma legislação que pode ajudar ele. Exatamente. A gente fala muito do direito à propriedade, né? Como se fosse um direito inegociável. O seu direito à propriedade é absoluto. Só que o direito à propriedade, ele não é absoluto, considerando que existe um interesse social que pode prevalecer a esse direito à propriedade, né, de uma pessoa, principalmente se ela não estiver exercendo a sua função social. Então, quando tivermos um conflito entre direito à propriedade e interesse social, né, de coletivo de pessoas, qual deve prevalecer? Quando a gente vê essa bandeira sendo levantada por movimentos sociais, mais do que fazer a crítica como se isso fosse um atentado à propriedade privada, que é isso que a gente vê, né, na televisão, as pessoas reproduzindo, é importante a gente também olhar esse mesmo fato sob esse olhar da necessidade da reforma agrária e da distribuição justa da terra. Né? Então, que a gente consiga ressignificar esses conceitos que a gente construiu dentro de si a partir do que a grande mídia reproduz, do que as pessoas falam senso comum, e comece a olhar a luta pela terra por um olhar diferenciado, né? Em conhecer um pouco da história desses movimentos sociais e entender que a pauta deles não é uma pauta de baderna, é uma pauta que tem um fundamento constitucional e legal. E, ao mesmo tempo, entender que se esses conflitos acontecem, muito se deve à ineficiência do Estado em promover a divisão justa das terras. Né? Exatamente. É onde o Estado é ineficiente que chega os movimentos para lutar por seus direitos. Né? Exatamente. E é isso, minhas queridas. Finalizamos aí o nosso conteúdo. Dia 12 a gente vai ter prova. Na prova, tenham como base esses textos que eu trouxe nas aulas e nas apresentações de slides, os links que eu tenho trazido nos últimos, as últimas páginas das apresentações, porque é isso que vai ser avaliado, é isso que vai cair. As legislações aplicáveis à causa. Olha ele, Joãozinho, nosso aluno honorário. Tudo bom, meu querido? Tudo bom, meu amor? Você tá muito lindo. Cadê o dentinho? Muito bem, tá lindo. E é isso. Vamos aí pensar na nossa luta pelo direito como uma luta por justiça e que a justiça social também passe pela luta pela efetivação da reforma agrária. É isso que a gente quer. Viu, minha gente? João tá falando? Ok, ok, ok. Tô que nem como é aquele, o fofoqueiro, ok, ok, ok. Eu não aumento, eu aumento, mas não invento. Não, aqui é só falo verdades, certo? Então, me coloco à disposição de você. Oi, meu amor. Me coloco à disposição de vocês. Esse tema é um tema extremamente palpitante. Eu espero que vocês tenham conseguido sentir a importância dessa temática e a importância da gente ter essa disciplina nas nossas grades, porque traz aí um outro olhar sobre um problema social muito sério e que, como a gente viu, se conecta com vários outros problemas sociais. Vários outros, inclusive a própria violência, que é esse tema que nos demanda tanto, mas que a gente precisa pensar com profundidade, e pensar com profundidade ela vai em consideração também a questão da ocupação do solo, né, do acesso aos serviços públicos, à subsistência.
ok? Então, um beijo no coração de vocês, que vocês façam a avaliação de forma muito tranquila, porque vai ser tranquila, porque é um tema palpitante, é um tema interessante. E qualquer dúvida, a professora aqui está à disposição de vocês. Foi um prazer dar essas aulas e aprender com vocês, certo? E perceber esse interesse, perceber o quanto, se uma pessoa, se duas pessoas estão aqui comigo, para mim, a aula ela vai ser motivante na mesma medida, porque o importante realmente é sentir o interesse, é sentir que existe ali a possibilidade de trazer outros olhares e o aprendizado para a vida de vocês, tá bom? Ah, professora, muito obrigada pelas aulas. Com certeza aprendi bastante e um tema muito importante, né, para a gente continuar na luta. É isso aí. Então vamos à luta. Vou finalizar a gravação e passem aí para os colegas a importância deles assistirem nossas aulas, tá certo? Fiquem com Deus. Beijo grande, ó, coraçãozinho. E até breve.